Olá a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer muito as visitas no nosso blog, gente. Dizer que estamos aí, né, gravando a palavra de Deus, encaminhando aí para 300 vídeos da palavra de Deus, né? E vamos já falar, né, o que vai acontecer. Quando houver o vídeo número 300, eu vou falar isso aqui até completar os últimos vídeos, a gente vai dar uma parada, porque a gente tem que organizar. Vamos fazer um DVD com MP3, com os 300 vídeos, né, com o áudio, né, dos 300 vídeos, e a gente vai fazer os DVDs, né, das 300 palavras postadas no nosso blog. Então, vamos preparar esse DVD. Então, vamos supor, alguém está precisando evangelizar, distribuir, nós vamos fazer o máximo para distribuir em igrejas. Vamos deixar nas igrejas assim, sabe? Sei lá, passa debaixo da porta, deixa lá para as pessoas estarem ouvindo, né? Vamos levar a palavra de Deus para os servos infiéis ou os fiéis, né? Para que aqueles que são fiéis, eles vão ser mais fiéis, e aqueles que são infiéis, eles possam ser fiéis a Deus. Êxodo 20. Não, vou fazer o vídeo 300, o vídeo de número 300, ele vai ser sobre os 300 de Gideão, tá? Para marcar os 300 vídeos da palavra de Deus. Êxodo 20, versículo 3 em diante. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém. Nós observamos aqui a qual Deus, ele se declara totalmente contra imagens de escultura, nem que tenha semelhança alguma, né? Nem nos céus e nem na terra. O nome do vídeo de hoje é Nossa Senhora que não é minha, não é nada. Por que declaramos isso? Porque o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. É um Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus que enviou Jesus Cristo para resgatar, né, o seu povo. E esse mesmo Deus, né, que é o Deus de paz, mas é um Deus que também guarda vingança, ele diz ao povo dele, olha, não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, e nem se encurvarás a elas. E às vezes, e não é só às vezes, existem muitas pessoas que têm em suas casas ou dentro de igrejas imagens, né, de escultura. E Deus abomina. E os católicos, o Papa, não sei se é quem que era, eles dizem o que não tem problema, é para lembrar, né? Os padres, eles falam isso muito. Que é para lembrar. Você não tem a sua mãe, você não tem a sua mãe, você tem uma foto da sua mãe, a imagem é para lembrar da mãe. Mas tem que ser justamente imagem de escultura? Tem que ser justamente a imagem para lembrar? Aquilo que Deus desagrada tem que ser justamente a imagem. Então eles pegaram, né, a palavra de Deus, a qual fala sobre a mãe de Jesus, né, e transformaram numa imagem de escultura, né, para lembrar. Então eles preferem lembrar da mãe de Jesus do que agradar a Deus. A minha mãe, por incrível que pareça, a minha mãe se chama Maria Aparecida. E a minha mãe, da Costa, né? Era casada com meu pai. O nome dele é Adelino Francisco da Costa Neto.
Então, para me lembrar da minha mãe, eu teria que fazer uma imagem da minha mãe. Eu vou lá, chego no cara que eu mexo com gesso e falo, ó, faz uma imagem aí da minha mãe. Aí eu pego lá, aí eu vou lá, carregar ela para cima e para baixo, para lembrar dela. A palavra de Deus, ela nos mostra que Deus, ele tem isso como abominação, como os mandamentos, Êxodo 20, não farás, não terás para ti imagem. E aí enchem as igrejas, só que a minha mãe é a senhora só do meu pai. A Nossa Senhora, que não é minha, mas as pessoas que têm ela como senhora, né? Então, as pessoas, elas têm trabalhado para encher a casa de Deus de maldição. Né? Maldição. Dizem que tem Deus, que buscam Deus, que amam a Deus. E o Papa disse isso, né? E enche as igrejas de imagem, né? As pessoas vão lá, você pode ter a imagem da Nossa Senhora, que não é minha. E é como no centro de Macumba, que tem o preto velho, né? Que é um velho lá, todo de branco, de barba, fumando um cigarrinho, sei lá. Tem a Pombagira, que é uma mulher toda de vermelho. E cometem aí todas as abominações na casa de Deus, né? Assim como o centro já está entregue, né? Mesmo, né? Centro espírita, centro de Macumba, já está entregue as imagens, né? Porque Satanás, ele faz questão de ter imagens lá, porque desagrada a Deus. Agora, as pessoas que se dizem buscar Deus, elas querem imagens, porque o único que adora desagradar a Deus, né? Desagradar sim, né? Ele foi criado para os propósitos de Deus, mas ele está ali como adversário, né? Então, mas ele tem que obedecer, viu, gente? Ele pode usar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, ele humilhar o homem, ele pode colocar imagens para os homens adorar, mas ele já tem o julgamento dele preparado. Agora, os homens que se rendem à vontade dele, vão passar pelo que Deus quer, né? E cometem adultérios, né? Criando um novo Deus. Um novo Deus. Então, como que é criar um novo Deus? Vamos ler aí. Isaías 44. Isaías 44 diz o seguinte. Isaías 44, versículo 6. 44, 6. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aí, claro, as pessoas dizem que é para lembrar, mas não há Deus. E Deus, ele diz assim, ó, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Só que ele disse claramente na palavra dele: não farás para ti imagem de escultura, e nem se curvarás a elas. Teve um pastor que a mulher chegou pro pastor e falou assim: olha, pastor, eu tive uma revelação. Deus falou que e a mulher casada, né? Tem até no vídeo sobre as abominações dos últimos dias, você pode procurar. Deus disse: pastor, Deus me disse, uma revelação, que eu teria que transar com você, me deitar com você, só que ela é casada. E o pastor também é casado. Ele disse, falou assim: como é que é, irmão? Uma revelação que a gente tinha que se deitar na mesma cama e tal. Mas ele conhece a palavra, né, sobre adultério e cobiçar nada do seu próximo, né? E ela disse ali, falou pra ele: ah, pastor, tô sentindo tô sentindo que é de Deus. Tô sentindo. E bate o pé, né, e falando que Deus falou, né? O pastor que está ali para guiar as ovelhas, ele está ali para guiar as ovelhas, só que ele guiou para outro lugar, né, para a cama dele. Ele disse: olha, conversou com a mulher dele, né? Olha, vamos procurar na palavra de Deus, porque a irmã fez uma revelação.
Ele achou uma passagem, né? Passou até no Fantástico isso aí. Uma passagem que disse que era para o profeta se juntar a uma mulher prostituta e adúltera. E ele leu lá que era para adulterar. Para que a gasolina adulterada desse pastor, né? Então as pessoas querem criar um novo Deus que venha aprovar as atitudes delas. Entendeu? Então vamos supor. Vamos criar um novo Deus. Ó, vamos ver aqui, ó. Agora o 8 diz o seguinte, ó. Versículo 8 diz assim, ó. Não vos assombreis, nem temais, né? Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagem e de escultura são vaidade. O que fala que é vaidade, gente? Olha, presta atenção. O homem, os demônios, eles fazem isso, colocando isso na cabeça do homem, e o homem se rende a essas coisas. Eles querem também. Não é só os demônios, né? Por isso que eu estou te falando, eles já têm a sentença deles, né? Agora, os homens se rendem às paixões. Então, vamos supor, o homem quer um Deus que, olha, eu quero um Deus que ele permita vendas na igreja. Aí ele vai criar uma cabecinha para esse Deus. É o Deus que permite vendas na igreja. Então não é um Deus que condena essa prática. Tudo que é fora, né, da palavra de Deus, ela vai trazendo abominações. Aí eles querem um Deus que, olha, eu posso beber, fumar, me drogar, eu posso, quando eu falo beber vinho, cerveja, né, se embebedar, né, posso escandalizar, sem que eu venha a ser condenado. Eu não venha a ser lançado, como Jesus falou, o corpo, né, lançado no inferno. Então eu vou fazer um bracinho, 2 bracinhos, precisa de 2, né, para segurar depois que estiver bêbado. Agora eu quero um Deus que possa, como o Cristo falou assim, eu bebo e daí? Quem vai me impedir? Quero um Deus que eu possa ir para a igreja, seguir Deus de qualquer maneira e eu vou estar salvo. Aí eu vou e crio uma perninha. A cabecinha, pra cima, perninha. Falta o corpinho. O corpinho é o pior. Aí, esse Deus está sendo criado. Mas ele fala assim, ó, são vaidades. Nada mais do que isso. Por isso que diz aqui, a Nossa Senhora que não é minha, não é nada. Por quê, gente? Porque você ir só pra igreja, você ir só para o templo, você ir só para um lugar, você está apenas, vamos supor, você quer, eu quero um Deus que eu não precisa buscar a palavra, seguir a palavra. Eu estou ali, tá beleza, eu estou salvo. Aí cria o corpinho de abominações. Aí cria a imagem, dá forma à imagem, né, mesmo nos seus corações, e dizem que é Deus. Aí dizem assim, só que é vaidade. Então eu quero viver de uma maneira, eu crio o evangelho na minha cabeça, só que Paulo disse assim, se alguém apresentar, né, se nós, ó, até mesmo um anjo apresentar um outro evangelho que não seja de Cristo, é maldito. E as pessoas elas não param para pensar e olhar as escrituras. Peraí, mas essa igreja ela tem muitas imagens. Eu já entrei, gente. Eu tive uma experiência de entrar, né, numa igreja católica, nunca adorei imagem, né? Mas eu entrei, né? E eu vi ali aquelas pessoas assim, sabe, tipo, era muito estranho, assim, eles tinham um ritual meio esquisito, assim, eu não sei o que é, né? Então não posso falar porque eu não sei. Eu sei que não é nada o que eles estavam fazendo. Aí o cara ia, parava no pé de uma imagem, aí ele, sei lá, se acendia alguma coisa lá. Não sei, se é incenso, não sei o que era não. Eu sei que ele ia pra outra, e a igreja enorme, assim. E várias imagens assim na parede. E ele ia assim nos cantinhos, ficava ali falando e tal. Mas a palavra de Deus, ela mostra que a imagem, ela não é nada. Né? Não é nada. E até comentei com a pessoa que eu estava conversando lá, falei assim, ó, eles fazem aqui coisas piores, né? Piores do que conversar ou estar ali
Eu comecei a analisar, a olhar, eu falei, nossa, que lugar sem Deus, né? Verdadeiro, né? Vamos aqui continuar. O 8, né? Já foi. Vamos agora para o 9. Todos os artifícios de imagem, de escultura, são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum preste. E as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Então Deus ainda declara que as pessoas que são as testemunhas dessas imagens, né, não veem nada. São cegos, né? São cegos, né? Diz a palavra de Deus. Para que sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum proveito? Quem é que faz isso? É Deus perguntando. Quem é que faz isso? Essa imagem não é nada. A Nossa Senhora, que não é minha, não é nada. Então quem é que forma essa imagem que não tem valor nenhum? Que não serve para nada? Diz mais aqui, ó. Nem presta, né? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são de entre os homens, e juntam-se todos, e levantam-se, assombram-se e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelo, e lavra com a força do seu braço, e ele tem fome, e a sua força falta. Ele não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então você vê que a imagem da Nossa Senhora, que não é minha, ela tem a imagem de uma pessoa. E eles queriam para ficar em casa. Vamos continuar aqui, ó. Tomou para si cedros, carvalho, esforçou-se contra a árvore do bosque. Planta um olmeiro, e a chuva a faz crescer. Então, servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta. E coze o pão. Também faz um Deus, que se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com a outra metade em carne, assa, e também se esquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus. O resto ele faz um Deus. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, se ajoelha diante dela, e se inclina e ora-lhe e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque se lhes untarem os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peita, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as brasas. Assei sobre eles carne, e comi. E faria eu o resto uma abominação? Apacentasse da cinza o seu coração enganoso, o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. Elas não têm entendimento para parar para pensar, olha, eu peguei a árvore, né? Metade eu fiz para comer, e a outra metade eu fiz um Deus, e me ajoelhei. Aquilo que virou cinza, então você está se ajoelhando a algo que você não tem, sabe? Você não entende, você não sabe que é a mesma coisa o gesso, né? A gente está falando do gesso. O gesso, gente, ele não é nada. Né? Ele é servido para fazer um objeto, ele é servido para fazer um enfeite, ele é servido às vezes para fazer o teto de uma casa. Sabe, os enfeites ali, os cantinhos assim, eu não sei como é que é o nome. E ele faz, o gesso ele faz qualquer coisa. A pessoa pega, né, põe ele numa forma, dá uma forma para ele,
E a pessoa, ela se prostra diante de algo que pode fazer qualquer coisa. Aí o gesso vai, né? O gesso é frágil, você pode dar uma pancadinha, se você der uma pancada forte, ele quebra. E aí vira caco, vira pó, né? E vira lixo, né? Então a palavra de Deus fala, né? Que em Isaías 44, do 6, depois do versículo 8 ao versículo 20. Diz mais aqui, ó. Abra aí. Em 1 Coríntios 8. A gente está encerrando essa palavra. As pessoas procuram, né, esses tipos de coisas. Qual que é a diferença, gente, para esses crentes, para o povo, né, os crentes que criam um novo Deus, e para os católicos que já têm os seus deuses de gesso, né? Não tem diferença nenhuma, porque eles mudam a palavra de Deus, criando um novo Deus em seus corações. E os católicos, eles têm a imagem, né? Que não é nada, né? Então, a Nossa Senhora, que não é minha, ela não é nada. E as pessoas que se voltam para ela são cegos, né? Para fazer, aprovar o que não é força, diferente desses crentes. Então a diferença não é uma. A diferença é que os crentes acreditam no arrebatamento. Eu não sei se a Igreja Católica acredita no arrebatamento, né? Se alguém puder me informar, eu agradeço. Então vamos abrir em 1 Coríntios. A gente está encerrando a palavra. 1 Coríntios 8. 8, 4 ao 6, diz o seguinte, ó. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, a qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem. Não, é só até o 6, tá? Até aqui, ó. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Encerrar por aqui. Vai dizer para vocês, então, a palavra de Deus, ela declara, né, que não é nada, né, que as pessoas que buscam essas formas de adoração, que não é Deus verdadeiro, que são imagens, elas não vêm para que sejam confundidos. E dizer para vocês, não queiram criar um novo Deus conforme a vontade de vocês, porque Deus é único, Deus é verdadeiro, Ele guarda a vingança, né? E aqueles que aborrecem a Ele, né, que diz aqui, ó, vou voltar aqui sobre a imagem, né, para você guardar, né, essa palavra, diz o seguinte, ó, Êxodo, né, 20, para encerrar, e para você entender que Ele vai guardar, diz aqui, ó, não se encurvarás a elas, né, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Eu faço misericórdia de milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E aqueles que aborrecem ele visita a maldade, né, daqueles que abandonam, dos pais que abandonam nos filhos. Então amaldiçoa os filhos por causa que você está adorando imagem, né, carregando elas aí no meio da rua, no ombro, levando para cima, levando para baixo. Então abandona essa prática, porque a Nossa Senhora, que não é minha, não é nada. É o que diz a palavra de Deus, é o que eu também acho, né, porque Deus, ele deixa claro que ele gosta e o que ele não gosta. Então o que ele não gosta, ele não gosta. O que ele gosta, e está falado, e está encerrada a questão.
né? Nós entregamos essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus.